Meus irmãos, nós estamos na série de exposição do texto do Apocalipse, às quintas-feiras. Estamos caminhando para o Apocalipse capítulo 7. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele lhe disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus, o servem dia e noite. Em seu santuário, aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terá fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Muito bem, meus irmãos, que o Senhor abençoe nosso coração à luz de sua palavra. Eu quero, de uma forma muito rápida, lembrar os irmãos até esse ponto aqui do Apocalipse. A gente viu que na primeira sessão do livro do Apocalipse, Cristo se apresenta a João e ele vai mostrar que tem um conhecimento profundo da igreja. Antes de Cristo chamar João para ver as coisas a partir do céu e das coisas que ainda iriam acontecer, Cristo mostra que ele conhece a vida da igreja, ele se revela à igreja. Muito bem, nós vimos então que Cristo manda uma série de cartas, 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Depois disso, no capítulo 4, João é convidado a ver as coisas a partir do céu. E a partir desse momento, João vai ter uma série de visões, de coisas que estavam para acontecer, que iriam acontecer a partir daquele momento, a partir daquele momento histórico, a partir daquele momento em que João estava na ilha de Patmos. João, então, é chamado para olhar primeiro para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê no céu um trono, uma sala do trono, um trono e um Deus que está sentado no trono. Mas ele não vê apenas Deus sentado no trono. Ele vê Cristo. E ao lado de Cristo, ao lado de Deus está Cristo. E Cristo está com um livro nas mãos. Um livro selado, que é o livro da história. E aí a gente vai ver que a partir do capítulo 6, esse livro vai sendo descortinado. Os selos começam a ser abertos. E esses selos vão mostrar visões de coisas que aconteceriam na história. E essas coisas são simbolizadas pela figura de um cavalo e um cavaleiro, que tem cores diferentes. Então, a gente vê que o primeiro selo é aberto e a gente vê
um cavalo branco e seu cavaleiro, que ao meu entender, já disse isso para os irmãos, simboliza Cristo e o avanço de Cristo pelo mundo. Naquele momento, primeiro século, a igreja estava expandindo a sua dimensão pela proclamação do evangelho. Mas aconteceu ali, a igreja estava sofrendo uma grande perseguição. Já havia acontecido uma através do imperador Nero, e agora estava acontecendo uma segunda grande perseguição. Então, João vê, embora houvesse uma opressão sobre o mundo daquela época, especialmente uma perseguição contra a igreja, João vê que a igreja continuaria se expandindo. Cristo continuaria avançando para conquistar o mundo, e nós sabemos que isso aconteceu, tanto é que o evangelho chegou a nós. Mas quando a igreja avança, naturalmente acontece perseguição. Então, João vai ver uma outra cena. João vai ver a cena da igreja sendo perseguida. João vê uma cena onde há guerra. Depois João vai ver uma outra cena, mais um selo é aberto e ele vê fome. Mais um outro selo é aberto, ele vê morte. Mais um outro selo é aberto, ele vê as almas daqueles que foram martirizados pelo amor a Deus, pela fidelidade ao Evangelho, a Cristo, estarem debaixo do altar de Deus, clamando e dizendo: até quando, Senhor? Depois, mais um selo é aberto, e nós vemos a Deus derramando juízo sobre o ímpio, sobre a história, e a gente vê que esse juízo não é um juízo final, mas atinge uma parte da terra. E a gente vê então que João, nessa cena, ele está vendo Deus agindo na história, agindo, cuidando da sua igreja, agindo, mostrando que a igreja avançaria, mas também enxergando todas as mazelas e dificuldades que na história da humanidade aconteceria. Quando então a gente entra no capítulo 7, João vê, e ele vê aqui, meus irmãos, o juízo final preparado. João viu que um juízo da parte de Deus já acontece na história, mas João olha e percebe que o juízo final de Deus está preparado, e ele vai ser derramado sobre a humanidade, sobre toda a criação. Mas algo acontece. Algo é dito e refreia esse juízo, para que os propósitos de Deus na salvação daqueles que precisam ser salvos aconteça antes do juízo do Senhor. É interessante que no capítulo 6 há uma pergunta das almas que foram martirizadas quando se abre o quinto selo. Isso está lá no verso 9, que diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. A resposta ao clamor, ao questionamento daqueles irmãos que foram martirizados foi: ainda não é a hora. É necessário que outros sofram o mesmo tipo de morte que vocês sofreram. Ainda não é a hora. João então olha para o capítulo 7. João olha a visão que é descrita no capítulo 7. Ele vê o juízo de Deus preparado, mas esse juízo final ainda não será derramado aqui. E por quê? Porque é necessário que Deus salve primeiro aqueles que ele deseja salvar. Veja, o verso de 1 a 3 diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi o outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder
para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Veja, então ele vê 4 anjos nos 4 cantos da terra. E é interessante a gente pensar que nesse momento aqui da história, que o texto é escrito, não se tinha ainda uma noção de norte, sul, leste, oeste. Mas aqui a Bíblia já descreve 4 pontos da terra, onde na visão há anjos retendo os ventos, esperando a ordem para derramar o juízo de Deus. Mas antes que isso aconteça, há uma voz que diz: não faça nada, não danifique a terra ou o mar, ou seja, não estabeleça juízo contra a criação. Por quê? Porque é necessário que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então aqui a gente começa a aprender que o juízo de Deus, o juízo final de Deus, só acontecerá depois que Deus salvar todos aqueles que Ele deseja salvar. Esse texto combina muito bem com as palavras de Pedro na sua segunda carta. 2 Pedro, no capítulo 3, do verso 3 a 13, a Bíblia vai dizer assim, 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 a 13, a Bíblia diz: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. João, escrevendo para a igreja, está dizendo: olha, há zombadores que dizem: quando é que vai voltar Jesus? Desde que os antepassados morreram, e aqui ele está se referindo ao tempo de Noé, desde que houve o dilúvio, a terra é do jeito que é. Anos passaram, gerações passaram, e cadê o juízo de Deus? Cadê o dia do Senhor? O dia da vinda do Senhor, da visitação de Deus com o seu juízo? Eles estão questionando. E aí Pedro vai dizer: esperem, o dia vai acontecer. E Pedro vai descrever como isso vai acontecer. Mas ele diz que a paciência de Deus é para que ninguém pereça, mas para que todos cheguem ao arrependimento. Se a gente entender esse texto combinando com Apocalipse capítulo 7, onde Deus vai selar todos aqueles que Ele quer salvar, a gente começa a compreender que a paciência de Deus para que haja o arrependimento é daqueles que Deus quer salvar. Por quê? O que é o selo de Deus? Quando a gente abre em Efésios capítulo 1, do verso 13 e 14, a Bíblia diz assim para nós. Efésios capítulo 1, verso de número 13 a 14, diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nas palavras de Paulo, a carta que ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz que nós somos selados por Deus, selados em Cristo com o Espírito Santo, no momento que a gente ouve e crê na palavra. Ou seja, no momento da conversão, no momento em que nós nascemos de novo e respondemos ao Evangelho, nos voltamos para Deus com fé, com arrependimento, Deus nos sela com o Espírito Santo. O selo de Deus é a própria habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo dentro de nós nos sela e é a garantia, o penhor da nossa salvação. Portanto, uma vez sendo a habitação do Espírito Santo, temos o selo de Deus. Isso precisa acontecer até Deus salvar todos aqueles que Ele deseja salvar. É por isso que nós devemos proclamar o Evangelho a todas as nações. Porque Deus tem pessoas para salvar de toda língua, todo povo, toda tribo e toda nação. O texto de 2 Pedro não está dizendo que Deus está esperando que toda a humanidade se arrependa, porque isso seria impossível. Nós sabemos que é impossível, porque todos os dias morrem pessoas ímpias e que não creem em Deus. Portanto, Deus não está esperando que todas as pessoas indiscriminadamente se voltem a arrependimento. Deus está aguardando que o Evangelho alcance aqueles que Ele deseja selar com o seu Espírito Santo. E como acontece esse selo? A igreja prega o Evangelho, aqueles que serão selados se voltam para Deus em arrependimento e recebem o Espírito Santo. Portanto, o juízo de Deus ainda não aconteceu, porque Deus é paciente e Ele está aguardando para que seja selado todos aqueles que Ele deseja salvar. E aí, voltando para Apocalipse, João vai ver que esse número é um número completo. Ele vê que é necessário que aguarde. E aí no verso 4 ele vai dizer: então ouvi um número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. E é interessante que ele vê um número fechado. Ele vê um número selado. E o que significa isso? Significa que Deus sabe exatamente quem são. Deus conhece exatamente todos aqueles que serão salvos. Portanto, na perspectiva de Deus, esse número é fechado, é lacrado. O texto usa o simbolismo do povo de Israel, porque a gente sabe que Deus constituiu uma nação para si desde Abraão. E a partir desta nação, Deus cumpriu a sua promessa de redenção, enviando o descendente da mulher que ele prometeu também a Adão no jardim. Deus cumpre a sua promessa em enviar o Messias, o Redentor, o Salvador, por meio do povo que ele constituiu para si. Portanto, na visão que João tem, Deus sabe quem são aqueles que pertencem a seu povo. Quem são cada um deles? O número para Deus está fechado, está lacrado. Deus sabe exatamente quem são todos aqueles que serão salvos. Aqui, meus irmãos, nós não podemos interpretar como os testemunhas de Jeová, por exemplo, que dizem que 144 mil são uma classe especial de salvação que fica com Deus. Enfim, é uma teoria em cima dessas coisas. É tão curioso, porque se isso fosse verdade, certamente esse número já se cumpriu, porque deve ter mais disso, mais uma quantidade maior de testemunhas de Jeová do que 144 mil. Então, alguns deles, ou muitos, vão ficar de fora desse negócio. Mas o número aqui não se refere a isso. A gente precisa entender que isso aqui não é literal. João está numa visão. E nessa visão de símbolos, de coisas acontecendo, ele vê que
há um número fechado. Esse número fechado é todos aqueles que serão selados na testa, todos aqueles que são servos de Deus que serão selados. Mas é interessante que a visão vai mudar de cena. E ele vai olhar, o verso 9 vai dizer: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então perceba, as pessoas do verso 9 e o verso 10 também são pessoas salvas, que também adoram a Deus e dizem: a salvação vem de Deus, que também recebem vestes brancas, que significa recebe as vestes de santidade, ou seja, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que tiveram as suas vidas purificadas pela morte de Cristo e, portanto, são salvas. Então, eles também foram salvos. Eles têm palmas nas mãos, que significa que eles foram vitoriosos. Naquele contexto, na época, pessoas que venciam também recebiam palmas como um símbolo de vitória. O texto, então, está dizendo que essa multidão que João vê é uma multidão de salvos. Espera aí, mas o número lá não é fechado? Mas agora, nessa visão, o número é incontável. Naquela visão, tem um número fechado, 144 mil. Mas agora, o número é incontável, de toda língua, tribo, povo e nação. O que João está vendo? Na primeira perspectiva, ele olha a partir da perspectiva de Deus. E na perspectiva de Deus, o número é fechado. Deus sabe todos que serão salvos. Mas quando ele olha para trás e vê uma multidão, ele vê a perspectiva dos homens. E na perspectiva humana, esse número é incontável. Esse número é incontável. E alguém poderia dizer assim: pastor, mas 144 mil para o homem é um número incontável. Não, senhor. E por que não? E há algumas diferenças aqui. O primeiro, o número contado se refere ao povo de Deus. Ele só usa a figura de Israel. Embaixo ele usa a figura de todas as tribos, línguas e nações. Esse é um ponto. E outro ponto, para nós 144 mil é um número contável. Antigamente, mas muito antigamente, o Maracanã dava perto disso em jogo de final de campeonato. Por mais que seja um número grande de pessoas, também seria um número contado pelos homens. O que o texto está dizendo é que, na perspectiva de Deus, Deus sabe exatamente aqueles que serão salvos. Mas na perspectiva do homem, nós não sabemos. Nós não sabemos. O número é incontável. Isso é algo importante para nós. Por quê? Muitos acham e pensam assim: mas espera aí, se o texto está falando que Deus vai selar aqueles que vai ser salvo, eles são então eleitos de Deus, então para que a gente vai pregar? Porque Deus vai selar mesmo antes de salvar, antes de estabelecer juízo. Muitos podem chegar a essa conclusão lógica, mas, meus irmãos, o texto diz que Deus vai selar sim todos aqueles que Ele quer salvar. Esse número é fechado para Ele. Mas como é que Ele sela? Nós lemos em Efésios capítulo 1 que Ele sela por meio da palavra. A palavra é pregada, aqueles que ouvem, que creem, é que são selados com o Espírito Santo. E quem prega a palavra? É a igreja. E a igreja prega a palavra para quem? Para uma multidão incontável, de todo lugar, de todo mundo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Portanto, a igreja olha para a salvação e para aquilo que Deus faz, ela olha na perspectiva da sua responsabilidade. Deus vai cumprir a responsabilidade dele, aquilo que ele prometeu em fazer. Ele vai cumprir, mas Deus cumpre isso usando a igreja.
E qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho, ir em todo mundo e fazer discípulos. Portanto, na perspectiva de Deus, o número é fechado, mas na perspectiva do homem, esse número é incontável. E essa multidão incontável, que para Deus é fechado, adora a Deus, louva ao Senhor, exalta a Deus, porque eles compreendem que a salvação pertence ao nosso Deus, pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ou seja, a Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Portanto, meus irmãos, a gente aprende aqui que a salvação não pertence a um homem, a salvação pertence a Deus. A salvação não depende do homem, a salvação pertence e depende do Senhor. E como Deus faz? Usa as nossas vidas para ser meio da proclamação do Evangelho, para que aqueles que Ele deseja ser salvo, seja salvo por meio da pregação. O texto vai continuar e a visão de João vai dizer para nós que todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força. Seja o nosso Deus para todo sempre. Amém. Veja que João vê, então, os anjos, todos os anjos de pé ao redor do trono. Ele vê os anciãos. E a gente já viu aqui, em textos anteriores, que 24 anciãos é uma figura para demonstrar a igreja gloriosa. Ou seja, a igreja que no tempo e na história vai morrendo, mas é salva em Cristo Jesus e está no céu com Deus. A gente sabe que há uma igreja gloriosa, mas uma igreja militante. Uma igreja que ainda milita na terra, que peregrina na terra, que está aqui na terra. Mas nós e eles pertencemos à igreja do Senhor. Isso mostra para nós que não há inatividade. Eles estão com Deus e exercem de forma mais plena aquilo que nós deveríamos exercer: o louvor e a adoração ao Senhor. Nós fomos criados para louvor e glória a Deus, mas aqui ainda o nosso louvor é misturado com o pecado. Mas eles já receberam vestes brancas e conseguem plenamente dedicar a Deus o louvor, a glória que Deus merece. João então vê uma cena linda. Ele vê os anjos, a igreja gloriosa, ele vê os querubins adorando a Deus. E olha que lindo essa visão. Se a gente parar e olhar um pouquinho a teologia bíblica, a gente vai ver o seguinte: que querubins eram figuras que impediam o acesso do homem a Deus. Quando Adão cai no jardim, Deus expulsa Adão do jardim, e o que o texto diz que ele coloca ali? Querubins, para guardar o acesso a Deus. Quando Deus manda construir o tabernáculo, Deus manda esculpir na cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo com a figura de querubins. A tampa da arca da aliança, chamada propiciatório, é esculpida com 2 querubins, um virado para o outro. Quando Deus manda construir o templo, a mesma coisa acontece. Então, a figura do querubim é a figura que impede o acesso do homem a Deus por conta do pecado. Mas a Bíblia diz que quando Cristo morre na cruz, o véu do templo se rasga de cima para baixo, fazendo que por meio de Cristo nós possamos ter acesso à presença de Deus. Esse acesso que nós temos por meio de Cristo agora, ele é um acesso que nós podemos orar, nós podemos adorar, nós podemos bendizer o Senhor, nós podemos cultuar ao Senhor, mas sabemos que algumas vezes saímos do culto e da presença de Deus por causa do pecado. Porque Deus é santo,
santo, santo. Mas na visão de João, ele vê que os querubins não estão mais impedindo o acesso da igreja a Deus, o acesso das pessoas ao trono de Deus. Pelo contrário, eles estão do lado, também prestando adoração. Na visão, então, que João tem, ele vê anjos que são ministradores para servir a igreja, segundo o texto de Hebreus, adorando a Deus. Ele vê a igreja gloriosa adorando a Deus. Ele vê os querubins adorando a Deus. Ou seja, nessa visão que João tem, o projeto de redenção de Deus é concluído e ele vê todo ser criado dando glória, adoração e louvor a Deus. E eles manifestam isso como? Dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E aí o verso 13 traz uma informação interessante e curiosa para nós. Ele vai dizer assim: Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as almejaram no sangue do Cordeiro. Olha que interessante. João, na sua visão, um dos anciãos que representa a igreja gloriosa, vira para ele e diz: Quem são estes que são vestidos de branco e de onde vieram? Sabe aquela pergunta assim, didática? João, você está entendendo o que está acontecendo? Sabe, igual que a gente acaba de dar uma lição para as crianças e faz a pergunta para ver se as crianças sabem o que está acontecendo? João está vendo. E aí, um ancião pergunta a ele: Quem são esses aí que você está vendo, com vestes brancas? Ele diz: Tu sabes. É igual quando as crianças fazem em casa, pergunta: O que é isso? Ele: Mas você está me perguntando, você sabe. Mas a pergunta não é porque eu não sei, mas é para saber se aquele que está sendo perguntado sabe. João é perguntado e ele diz: Você sabe? E a resposta é: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Esse diálogo aqui, para muitos estudiosos, simboliza que a nossa personalidade ela não vai ser alterada. Para muitos estudiosos, esse diálogo aqui significa que nós teremos consciência das coisas. Olha que interessante. Se a figura do ancião é representando um crente, é o crente que na visão conversa com João. Pergunta: está vendo para esses aqui? Olha para eles. Quem são esses? E ele responde: Esses são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e as almejaram no sangue do Cordeiro. E aqui é uma outra informação importante. O texto fala que esses irmãos vieram da grande tribulação. O que significa para nós? Que a igreja não é poupada da grande tribulação como os pré-tribulacionistas acreditam, porque eles vieram da grande tribulação. Na visão, João está vendo pessoas que vieram da grande tribulação. Ou seja, também não é como os pós-tribulacionistas acreditam, que Cristo voltará após a grande tribulação, mas o texto mostra que a igreja é poupada na tribulação. Que a igreja, ela passa e enfrenta a grande tribulação. E quando a gente percebe, desde lá do sermão escatológico de Jesus, quando ele fala sobre isso, a ideia que a Bíblia apresenta é que as coisas vão piorando com o passar do tempo e com o passar da história, mas chegará um tempo, um momento, uma circunstância histórica que as coisas serão muito piores do que nós já vivemos até aqui. A grande tribulação
nesse momento que será próximo à volta de Cristo, será momentos dificílimos para a humanidade, especialmente para a igreja. Portanto, a igreja enfrentará estas coisas. Vivemos hoje em momentos difíceis, mas esses momentos que nós estamos hoje ainda não são os piores momentos que a igreja enfrentará na história. Muito bem, o texto continua e vai dizer: por isso eles estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terá fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha que extraordinário. Na visão, João está vendo então que a igreja que sofre na terra e que sofreu ao longo da história, e aqueles que ainda sofrerão na grande tribulação, quando eles estiverem com Deus, não haverá mais necessidades, não haverá mais dores, não haverá mais tristezas, não haverá mais problemas, não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais aflição, não haverá mais lutas. Por quê? Porque eles estarão diante do trono e será pastoreado pelo grande pastor. A Bíblia então traz a promessa para nós, que embora aqui ainda soframos, isso tudo é passageiro, e a realidade que nós desfrutaremos, e a realidade é a eternidade, é um lugar onde não haverá dores, onde nós seremos plenamente pastoreados pelo nosso grande pastor, Jesus Cristo. Muito bem, o texto ainda finaliza dizendo: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que significa? É que a igreja chora. O que significa? É que a igreja sente, a igreja sofre, a igreja se entristece, a igreja chora. Mas as lágrimas que derramamos hoje, não derramaremos mais quando estivermos face a face com o nosso Deus. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a convicção do Evangelho. Essa é a verdade revelada na palavra. É tão diferente, é tão extraordinário, é tão compreensível uma realidade dessas para a nossa realidade hoje, que muitas vezes nós até duvidamos, porque nós não sabemos o que é viver sem chorar. Todos nós choramos, até aqueles que acham que são insensíveis, até aqueles que se consideram insensíveis, até aqueles que acham que não choram por qualquer coisa. Mas todos nós choramos, todos nós perdemos, todos nós nos entristecemos, todos nós passamos por circunstâncias de dores, porque aqui ainda nós passamos, vivemos diante de uma batalha que já foi vencida, mas não foi consumada. Nós vivemos naquilo que a teologia diz, do é e ainda não. Já somos salvos, já temos a presença de Deus, mas ainda não temos isso de forma plena. E teremos de forma plena quando estivermos com o Senhor na glória. Muito bem, isso precisa trazer esperança aos nossos corações. Isso pode trazer para nós uma série de aplicações, e eu quero poder fazer algumas ao coração da igreja. A primeira, o Espírito Santo nos selou para a eternidade. Não há como romper os selos, não há como romper esse selo de nossa vida. Se tem algo extraordinário que a Bíblia apresenta, é que uma vez sendo salvo, salvo seremos para sempre. Uma vez sendo a habitação do Espírito Santo e recebendo o Espírito Santo na nossa vida,
ele se torna a garantia, o penhor da nossa salvação. E já disse isso para os irmãos aqui, penhor é o fiador. É aquela ideia do aluguel. Quando se tem um fiador, se a pessoa não paga o aluguel, o fiador precisa pagar o aluguel. E só há fiador porque ele apresenta garantias. Ele apresenta um imóvel que pode cobrir aquela despesa caso o inquilino não pague. A ideia do Espírito Santo ser o penhor, o fiador, significa que mesmo que nós tenhamos faltas, mesmo que nós não paguemos aquilo que nós devemos pagar, ele garante para nós. Por que ele garante? Porque ele já apresentou as garantias. E qual é a garantia da nossa salvação? A cruz. A morte de Cristo em nosso lugar. Portanto, isso nos traz profunda esperança. Porque nada nesta vida pode mais nos separar do amor de Deus. Se nós, de fato, somos selados pelo Espírito Santo. Então, essa ideia futurista de que a gente precisa ter cuidado se vai receber selo da besta ou não vai. Meus irmãos, nós temos o selo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito. E ele é o penhor, a certeza da nossa salvação. Não é por nós. Em segundo lugar, a salvação pertence ao Senhor. Pertence a Deus. Se não pertence a nós, e o texto diz que a salvação pertence ao nosso Deus, no verso 10, como nós podemos perder algo que não pertence a nós? Só podemos perder aquilo que nos pertence. Eu não posso perder um bem que não é meu. Percebe isso? Eu não posso perder o celular do irmão. Eu não posso perder o carro da irmã. Porque não me pertence. Por mais que um dia eu pegue emprestado e alguém resolva levar o carro, espero que isso nunca aconteça. Isso é uma realidade só do Rio de Janeiro. Só que não, aqui acontece também, né? Por mais que isso aconteça, quem perde o bem não sou eu. Quem perde o bem é o dono do bem. Se a salvação pertence a Deus, nós não perdemos aquilo que não pertence a nós. Pertence ao Senhor. E essa é a nossa esperança. Os querubins não mais estão nos separando da presença de Deus. A separação foi removida, o véu do templo foi rasgado. Eles estão adorando a Deus juntamente da igreja. Extraordinário a visão de Apocalipse. Mas em terceiro lugar, Deus usará o sofrimento e a perseguição para mostrar a diferença entre os justos e os ímpios, entre os que servem e os que não servem. O sofrimento, a perseguição, as lutas, as aflições que nós sofremos nesta vida, durante a história, faz diferença do justo para o ímpio, do crente para o descrente, porque o crente não sofre como o ímpio sofre. Porque quando o ímpio perde as coisas que o crente perde, e eu estou dizendo aqui não de salvação, estou me referindo a pessoas, saúde, morte, bens materiais. O coração que é incrédulo, que não crê em Deus, ele se afasta mais de Deus. Ele blasfema, ele zomba, ele debocha. Mas o crente, quando perde as mesmas coisas que o ímpio perde, ele chora aos pés da cruz. Ele chora diante do seu Deus em oração. Ele sofre também, mas ele derrama as suas lágrimas diante de Deus. As perdas e as dores do crente não afastam o crente de Deus. E essa é uma prova cabal para nós de que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Há tantas perdas, meus irmãos. Essa semana faleceu o Aminon, que era líder da juventude batista no Brasil, filho do pastor Marcos, que é lá do Rio de Janeiro.
que era da cidade de São João de Meriti, cidade que eu nasci. Tive a oportunidade de estar com o pastor Marcos em algumas ocasiões lá no Rio, participando de eventos da convenção. Homem de Deus, que pegou a Covid, assim como o filho, assim como a esposa, mas aprove a Deus e a gente não entende o porquê. O filho, que era mais novo, que tinha 29 anos, foi para o hospital e não resistiu. Imagina a dor de um pai, crente, que pregou e prega salvação, o amor do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, sofre uma dor como essa. Por mais que doa, a certeza do crente, por mais que doa, é saber que aquele que perdemos aqui está com Deus na glória. Ele não está morto, não está debaixo de 7 palmos, não está com terra sobre ele, mas ele está na glória, adorando ao seu Deus, dia e noite, sem cessar, servindo o Deus que está no trono e ao Cordeiro. É por isso que Lutero, quando perde Madalena e ela morre aos seus braços, e no seu sepultamento ele diz isso, que coisa esquisita. Ele diz: Lena, eu sei que você está bem, eu sei que você brilhará como a estrela, como o sol, mas embora eu sei que você esteja bem, meu coração sofre, meu coração sofre, porque é possível para nós ter certeza inabalável da salvação, mas mesmo assim, por conta de nossa humanidade, ainda sofrer uma separação. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender que estas coisas que Deus faz enfrentarmos gera e forja em nós um caráter aprovado, um caráter transformado, um caráter cristão. Faz com que nós tenhamos a certeza e a convicção de quem conduz de fato a nossa vida. Só aqueles que passaram por isso sabem o que eu estou dizendo. Talvez muitos não conseguem dimensionar isso, mas a mãe que chora por seu filho sabe, entende. Muito bem, mas em último lugar, nós, embora soframos, precisamos saber que toda atuação do mal será aniquilada e o Senhor será o nosso pastor, enxugará todos os nossos olhos, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda atuação do mal será aniquilada e o Senhor será o nosso pastor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós não podemos sair de um texto como Apocalipse, capítulo 7, com a imagem da dor. Nós não podemos sair do Apocalipse, capítulo 7, com a imagem daqueles que foram martirizados por causa do testemunho de Deus, por conta da grande tribulação, por conta das aflições. Nós temos que sair do Apocalipse, capítulo 7, com a imagem do Deus que enxuga todas as lágrimas, do Deus que enxuga os nossos olhos de toda lágrima. Nós precisamos sair desta revelação com o coração repleto de certeza, de confiança, de fé, compreendendo que uma hora isso tudo vai passar e nós desfrutaremos da vida plena e eterna com o nosso Deus. Nós estamos aqui e não queremos passar. Essa é a grande realidade. Isso é natural, porque nós fomos criados, feitos para viver, mas nos afastamos da vida e por isso morremos. Mas um dia estaremos juntamente com a vida para viver ela e com ela eternamente. Portanto, a realidade que ainda desfrutaremos na glória não é comparada, não consegue ser imaginada, não consegue ser alcançada pela nossa capacidade.
a gente só vê vislumbres, visões, sombras, símbolos daquilo que Deus ainda vai fazer. Mas preste atenção numa coisa. Como diz 2 Pedro, como diz Pedro na sua carta, ele quando escreve, ele diz, é muito interessante, a gente tem estudado 2 Pedro essa semana, porque vai ser a aula do seminário no sábado sobre isso, e Pedro, ele escreve a segunda carta porque ele está perto da morte. Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, muito provavelmente ele escreve no ano da sua morte, e ele lembra que Cristo havia dito para ele como ele iria morrer, então ele sabe que está perto da sua partida. Isso diante da perseguição do Império Romano, no governo de Nero. E aí Pedro escreve a segunda carta para dizer o seguinte para os irmãos: olha, eu estou perto da partida, mas eu quero que vocês lembrem agora e depois que eu partir, que aquilo que nós estamos proclamando, aquilo que nós estamos pregando, a esperança que nós temos, a vinda do Senhor, o dia do juízo, essas coisas que nós estamos pregando, que fala do futuro, não é fábulas, ele vai dizer na sua carta, não é invenção humana. E ele vai dizer, e ele vai utilizar duas provas no texto, ele vai dizer: eu fui testemunha ocular quando estava no Monte Santo e ouvi a voz do céu que disse: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Pedro então se coloca como a testemunha ocular de um momento glorioso, onde ele viu a transfiguração de Cristo. Pedro diz: eu estou pregando, estou morrendo e vou morrer, é porque eu vi, é porque eu fui testemunha ocular. Eu não estou aqui inventando fábulas, eu não quero que você se agarre em uma mentira, em coisas que podem ou não podem acontecer. Eu estou dizendo porque eu vi. E no Monte Santo, Pedro tem a visão de Elias, de Moisés, e ele vê Cristo. Pedro tem uma visão, a semelhança de João no Apocalipse, ele vê a glória. Não é Moisés e Elias que vem à terra, mas é Pedro que tem um vislumbre da eternidade. Então ele diz: eu vi, eu sou testemunho ocular, eu ouvi estas coisas. Ele diz: então isso não é fábula inventada. E depois ele vai dizer: examine com cuidado as palavras dos profetas. Como usando, como se você estivesse num lugar escuro e precisasse de uma candeia para iluminar. Examine com a candeia até o dia, até o momento que tudo se torna claro. Aí a imagem que Pedro apresenta é: imagina lugar escuro que não tinha luz como naquela época, e a luz era uma candeia. Examina como candeia, usa uma candeia para clarear diante dessa escuridão que você está vivendo, e usa essa candeia até o dia ficar claro, ou seja, até o momento que você enxerga de forma plena. O que Pedro está dizendo é: examine com detalhe a palavra de Deus, use a iluminação do Espírito Santo de Deus, e vocês saberão que eu não estou pregando fábulas. Por isso, meus irmãos, saímos daqui com a certeza e com a convicção, e a visão do Apocalipse 7 é real, e ela vai se cumprir nas nossas vidas um dia, e ela já se cumpre na vida daqueles que morreram em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, paz e graça.